Bem-vindos ao podcast dos clérigos 10 Dedos de Conversa. Junte-se ao Padre Manuel Fernando e a 10 personalidades que marcaram a história dos clérigos ao longo de 10 anos, desde a grande obra de reabilitação realizada em 2014. Um património, uma década, 10 histórias contadas em 10 episódios. Descubra-as connosco. Muito boa noite a todos, muito obrigado pela vossa companhia, a quem quero saudar para este episódio 7º de 10 Dedos de Conversa dos Clérigos, no qual celebramos também 10 anos do restauro, da renovação do edificado dos Clérigos, que foi devolvido depois à cidade nesta abertura para poderem usufruir deste património magnífico projetado por Nicolau Nasoni. Para esta 7ª edição, contamos com a presença do Dr. Júlio Oliveira, que é nada mais nada menos que o Presidente do Conselho de Administração do IPO do Porto e que nos dá o gosto da sua presença para hoje falarmos sobre esta temática de clérigos, uma torre solidária. E para isto, naturalmente, para lá de agradecer a sua presença, faço apenas um pequeno enquadramento para percebermos também qual o sentido deste convite que é feito ao Sr. Dr. Júlio Oliveira, que ele é também uma presença que no fundo também deixa aqui um sinal de outras presenças que poderiam estar cá também, de entidades que naturalmente estão também ligadas a esta parceria dos clérigos. Enquadrando esta dimensão da Torre Solidária, gostaria justamente de apelar um pouquinho àquilo que é o nosso enquadramento histórico. A Irmandade dos Clérigos, desde a sua origem em 1707, tem no seu ADN uma componente muito forte ligada ao setor da saúde. Aliás, não podemos esquecer que o terceiro piso deste complexo dos clérigos, que agora é museu, entre 1754 e 1828, funcionou como a enfermaria que dava assistência aos padres doentes. Ao longo destes últimos 10 anos, no fundo, procurando também esta marca, este ADN de cuidado, de atenção social, desenvolvemos um programa chamado Torre Solidária, que, de alguma forma, procura alocar o valor das receitas das visitas de um fim de semana a uma instituição que escolhemos, neste caso, ligada à saúde. O IPO do Porto, já durante estes 10 anos, foi realmente uma das entidades selecionadas, foi por várias vezes escolhida para receber este donativo da nossa instituição. Hoje temos presente o Dr. Júlio Oliveira, Presidente do Conselho de Administração do IPO, que é nosso convidado e que nos vai dar a conhecer o trabalho que tem desenvolvido na instituição a que preside e, naturalmente, mediante esta parceria, através da dimensão solidária deste contributo que é a Torre, mercê do fruto e do apuro deste fluxo turístico na nossa Torre dos Clérigos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É sempre um gosto falar consigo e, no fundo, deixar-nos também entusiasmar por essa dinâmica que eu sei que vive de forma muito apaixonada todas as conquistas para a sua instituição. Começaria por dizer o seguinte: o IPO, felizmente, é uma instituição muito importante para a cidade e tem-se demarcado, tem vincado, no fundo, o seu trabalho de excelência. De uma forma muito genérica, o doutor poderia contar-nos um pouco sobre a história e a missão fundamental do IPO do Porto? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui presente, por ter sido lançado este convite e desafio ao IPO do Porto, mas mais ainda queria agradecer o gesto solidário e a iniciativa da Torre Solidária por parte da Irmandade dos Clérigos. É com um enorme orgulho que o IPO do Porto recebe esta oferta e é fruto desta iniciativa. O IPO do Porto é uma instituição incontornável da vida da cidade do Porto e da região norte do país e, de certa forma, também de Portugal. O IPO do Porto é o único centro compreensivo de cancro em Portugal.
é atualmente uma das maiores instituições no diagnóstico e tratamento e investigação em cancro a nível europeu. Conseguiu afirmar-se dentro de fronteiras e além fronteiras, sendo uma instituição que todos os anos, em média, recebe cerca de 10 mil novos doentes e tem em seguimento cerca de 55, 56 mil doentes. É, portanto, uma peça incontornável não só do sistema de saúde, neste caso o Serviço Nacional de Saúde, no que respeita ao cuidar do doente oncológico, mas a sua história está associada também a um conjunto de princípios e implementação de um conjunto de princípios do cuidar do doente oncológico que uma instituição como o IPO, que está totalmente focada no doente oncológico, só numa instituição destas provavelmente é que conseguiria ser possível implementar esta modalidade. Os 50 anos de vida do IPO de Porto, o mais novo dos 3 irmãos IPOs, o IPO de Lisboa que fez 100 anos, o IPO de Coimbra que fez 60 anos, o IPO de Porto fez agora em abril meio século de existência. Neste caso o IPO de Porto distingue-se desde muito cedo por um modelo de organização centrado no doente, com a introdução de um registro único clínico do doente oncológico e que mais recentemente, há cerca de 2 décadas mais ou menos, acabou por se traduzir na implementação do modelo de clínicas de patologia, que são verdadeiros ecossistemas criados em torno de cuidados, criados em torno do doente oncológico. E que não só procura cuidar a dimensão física do doente, da sua doença, procurando reunir as equipas multidisciplinares capaz de atacar em torno tanto de enfermagem como as várias especialidades médicas, mas também apoio psicológico, apoio social, todas estas dimensões, de forma que, para além do melhor padrão de cuidados que é oferecido ao doente oncológico, seja também oferecido o conforto e, acima de tudo, a humanização do cuidar que tem sido e é, felizmente, e deverá continuar a ser uma imagem de marca da instituição. Doutor, falávamos dos 50 anos, este ano é quase incontornável falarmos dos 50 anos, deste crescendo. De alguma forma, quais são os principais marcos e conquistas que estão a celebrar? Há aqui conquistas e, portanto, no percurso, no gráfico de evolução, há bocadinho falava de que era o irmão mais novo, mas há aqui um salto qualitativo em termos de conquistas ao longo do tempo. Estes 50 anos celebram o quê e quais são os principais marcos? Como estava a dizer mesmo agora, em relação ao modelo de organização, a organização em clínicas de patologia foi realmente um grande marco e distintivo no contexto nacional e até replicado a nível internacional. Mas o IPO tem-se afirmado por conseguir trazer, não só do ponto de vista de organização, mas também de tecnologia, um acesso aos doentes oncológicos do melhor padrão de cuidados. Na área da radioterapia, por exemplo, o IPO de Porto tem o maior serviço de radioterapia da Península Ibérica, com tecnologia bastante diferenciada e que nos próximos meses será fruto de um upgrade, de uma renovação do parque tecnológico muito significativa, com um investimento de quase 20 milhões de euros no âmbito do PRR, a ser executado num horizonte temporal de cerca de 1 ano e meio, aproximadamente. A organização do IPO de Porto tem permitido, a forma como está estruturado, tem permitido constituir-se como o centro número 1 em termos de investigação clínica em oncologia. É de longe a instituição em Portugal que mais doentes consegue incluir em ensaios clínicos. E porquê que isto é importante? Quando nós estamos a falar em doenças graves, em que, infelizmente, uma percentagem muito significativa de doentes com diagnóstico de doença oncológica acaba por invariavelmente ter uma consequência fatal, é absolutamente essencial investir-se mais no conhecimento da doença e no desenvolvimento de mais armas terapêuticas, mais ferramentas que permitam diagnosticar mais cedo, tratar melhor, aumentando a sobrevivência dos doentes e reduzindo os efeitos secundários associados aos tratamentos. E, nesse sentido, o IPO de Porto tem conseguido ser pioneiro, tem conseguido ser um farol no contexto nacional e queremos que seja cada vez
que o seja cada vez mais e que inspire outras instituições e continue a inspirar outras instituições para poderem trabalhar no mesmo sentido, antecipando através, por exemplo, da investigação, vários anos, novos medicamentos que estão, muitos deles, a revolucionar o tratamento da doença oncológica. Soutor, nós sabemos que às vezes vivemos também por modelos inspiradores. Nós precisamos de inspiração de alguns líderes. Olhando um bocadinho para o IPO, de que forma é que o IPO tem influenciado e contribuído para a saúde e o bem-estar da comunidade local ao longo dos anos? Pronto, e no fundo, quais têm sido os desafios e que desafios têm sentido na gestão da instituição? Claro que há vários desafios, não é? O económico, financeiro, etc. Mas múltiplos desafios. Se não houvesse desafios, também a vida não era, não seria tão aliciante de viver. O senhor, como investigador, gosta disso, não é? Apaixona-o. Apaixona, obviamente. O IPO de Porto, em termos de impacto na comunidade, é uma peça incontornável. Sem o IPO de Porto, os cuidados, a organização de cuidados em torno do doente oncológico na região norte do país, não seria o mesmo. Portanto, o IPO de Porto opera, por exemplo, é a principal instituição a tratar cirurgicamente doentes oncológicos. É responsável por cerca de 12% de todas as cirurgias oncológicas que acontecem no país. Isto tem um peso muito significativo e viu-se agora recentemente com o programa Oncostop no contexto do plano de emergência do atual governo. Portanto, foi, continua a ser e será no futuro, continuará a ser uma instituição incontornável na prestação direta de cuidados à população. Mas aquilo que tem feito vai muito para além disso. Tem conseguido criar uma cultura que às tantas essa é uma das principais marcas. Tem conseguido criar ou tem conseguido gerar em diferentes áreas profissionais, desde a área médica, enfermagem, farmacêuticos, investigadores, muitas áreas que são técnicos de saúde, muitas áreas que são essenciais para que esta máquina, que é o Serviço Nacional de Saúde e que é o sistema de saúde de uma forma mais transversal, funcione. Na área da oncologia, o IPO de Porto é uma entidade de referência na formação, na capacitação e formação dos profissionais de saúde, que depois acabam por ter lugar e acabam por se dispersar um pouco por todo o país, não só na região norte, mas um pouco por todo o país. Portanto, esta escola, também na área da formação dos profissionais, tem sido muito provavelmente uma das maiores e principais marcas que a médio e longo prazo tem trazido ganhos para todos nós, para a sociedade portuguesa. Sendo realmente que o IPO é o ponta de lança ao nível do tratamento e da investigação, tem essa noção. Isto deixa aqui uma carga suplementar em termos de responsabilidade, desafio e provavelmente de querer mais, não é? Sim, há uma sensação permanente, se assim não fosse, não estaria bem, de evolução, de querer descobrir mais, de querer poder tratar melhor o doente que se segue e podermos melhorar os cuidados que prestamos aos doentes que seguimos atualmente. Sem se conhecer, sem criar ciência, sem desenvolver o conhecimento científico e sem conseguir fazer a ponte entre aquilo que é a investigação científica e o benefício concreto dos doentes, e aí a investigação clínica é um ponto-chave. Só se pode realmente perceber se novas terapêuticas, novos exames complementares de diagnóstico realmente são melhores para os doentes e trazem benefícios, se nós os testarmos, se nós criarmos evidência de que aquilo realmente é melhor. Portanto, só com a investigação científica é que nós damos passos para conseguirmos prolongar a sobrevivência dos doentes, mas com qualidade de vida, não à custa de prejuízo em termos de qualidade de vida, mas sim com ganhos em termos de qualidade de vida. Mas, mais uma vez, isto faz todo sentido se nós conseguirmos ter sempre na base de todo este trabalho e de toda a organização uma dimensão de humanismo que tem de ser maior do que a própria ciência. Nós podemos sempre fazer alguma coisa mesmo quando já não temos cirurgia, radioterapia ou quimioterapia ou até tratamento que vale a pena. Há sempre algo que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida
dos doentes que sofrem desta doença e dos seus cuidadores e familiares. Pois, porque há também esta vertente, realmente o próprio paciente, não é? O utente, mas depois também toda a cadeia de relação que há ali à volta. Um bom exemplo deste foco e até destas sinergias que o IPO tem conseguido estabelecer com a sociedade civil foi, no final do ano passado, a inauguração do Espaço La Caixa, que é dedicado precisamente não só a doentes, mas de forma muito especial aos cuidadores e familiares de doentes que estão em seguimento nos cuidados paliativos do IPO de Porto. Foi o primeiro espaço do género a ser criado em Portugal, financiado pela Fundação La Caixa, em parceria com o IPO de Porto, e é um bom exemplo de como uma instituição realmente focada no doente oncológico e nas múltiplas dimensões do cuidar do doente oncológico, é um bom exemplo daquilo que se pode fazer e que está, acima de tudo, centrado na organização do cuidado e de uma oferta, de uma lógica de contínuo e holística do doente oncológico. Muito bem, Sr. Doutor, desde 2015, portanto, aqui a Torre dos Clérigos e a Irmandade dos Clérigos tem levado a cabo o tal programa, este programa Torre Solidária, que no fundo vai procurando abranger várias áreas, vários setores, várias instituições, e consiste em dar a receita de um fim de semana da bilheteira das visitas à Torre dos Clérigos, museu e igreja a várias instituições, nomeadamente no setor hospitalar da área metropolitana de Porto. Temos um pouco esta envolvência. O IPO também já foi por algumas vezes apoiado. Em que medida é que estes apoios são importantes? Porque, naturalmente, falamos de uma instituição, e nisto temos de ser absolutamente coerentes, estamos a falar de uma instituição que precisa, não é de milhares, é de milhões de euros para poder, às vezes, ser realmente esta lança para poder descobrir e tratar e cuidar. Mas tendo em conta estes apoios, esta dinâmica, em que é que isto é de alguma forma importante para a vossa instituição? Pondo em perspectiva, aquilo que pode parecer uma gota num orçamento de mais de 200 milhões de euros, pelo menos expectável para 2025, essa gota é muito, muito importante. Porque muitas vezes, mais importante do que o valor concreto que um cidadão ou uma instituição oferece é aquilo que representa em termos de envolvimento da sociedade, de tração à realidade, de capacidade de envolver a comunidade na luta diária, em criar condições para que se possa cuidar cada vez melhor, não só criando melhores condições para se poder investigar, mas também para cuidar os doentes oncológicos. Há um problema crónico do Serviço Nacional de Saúde, há um problema subejamente conhecido, que é há um subfinanciamento do sistema e muitas vezes estes donativos, e claramente, não é muitas vezes, claramente estes donativos, todos somados, acabam por dar alguma folga em termos de capacidade de investimento da instituição. Os custos com o medicamento estão a crescer a uma ordem de aproximadamente 10% ou mais que 10% ao ano. Os custos com recursos humanos têm tendencialmente crescido. Estes são alguns desafios que é um bocado tinha questionado, são os grandes desafios, o desafio da sustentabilidade, o desafio de conseguir gerir um custo crescente com recursos muito limitados e claramente insuficientes, e por mais financiamento público que tem, neste caso, ao longo dos últimos anos, sido somado ao financiamento do ano anterior, o sistema continua sistematicamente subfinanciado. E para podermos evoluir em sede de alguns investimentos que são estratégicos para podermos cuidar melhor dos doentes e investigar a doença oncológica, estes apoios somados acabam, ao final do ano, por dar alguma folga suplementar para podermos fazer a diferença, e muitas vezes fazem no seu conjunto, claramente fazem a diferença para podermos investir em coisas que de outra forma estaríamos limitados pelas limitações orçamentais que nos são impostas. Muito bem, de alguma forma diríamos que também é um bálsamo de motivação também para os profissionais, porque no fundo é também alguém que olha para o lado e... Isso sem dúvida é um reconhecimento também do valor
daquilo que leva a que cada profissional todos os dias de manhã se levante e vá trabalhar, e muitas vezes, de forma muitas vezes mecânica, mas de vez em quando apercebem-se que aquilo que estão a fazer é reconhecido pelo exterior, pelas instituições, por pessoas que não sofrem diretamente do problema da doença oncológica, mas que reconhecem mérito no trabalho, reconhecem o valor do trabalho que é feito no dia-a-dia por estes profissionais. Profissionais e voluntários, que são pessoas que desenvolvem um trabalho complementar aos profissionais de saúde de muito relevo e muito importantes na componente da humanização dos cuidados que são prestados. E de grande mérito, sem dúvida. Aliás, eu acho que essa questão do mérito do trabalho desenvolvido por eles, quer profissionais, quer voluntários, e também os que dirigem, não é? Porque no fundo é necessário estruturas que dirijam e que sejam os primeiros a queixar-se junto à tutela daquilo que é necessário e reclamar e protestar. Certamente também é esse um bocado o papel de quem está à frente das... Não só reclamar, mas também apontar o caminho. Sim, reclamar isto o reclamar não é reclamar por reclamar, é reclamar, pedir que olhem cada vez mais para estas necessidades emergentes. Sr. Doutor, de que forma específica, eu sei que depois isto é um bocadinho difícil, mas de que forma específica é que estes fundos e equipamentos adquiridos através do programa de Torreção têm sido utilizados no IPO? Ou seja, claro que isto é um bocadinho complicado dizer, ora bem, este dinheiro vai para aqui, às vezes pode acontecer, mas no fundo isto também não é possível de alguma forma dizer diretamente que o apoio vai para aquela maquinazinha, isto não é possível. Por vezes é possível estabelecer parcerias com entidades privadas, com associações, especificamente para a aquisição de um determinado bem. Isso vai acontecendo ao longo deste último ano. Nos últimos 2 anos tenho tido a oportunidade de estabelecer alguns compromissos muito concretos para a aquisição de determinado tipo de equipamento. Mas a maior parte destes donativos que têm sido oferecidos ao IPO do Porto têm sido de forma mais genérica. Como eu estava a dizer, no seu conjunto acabam por somar ao final do ano algumas centenas de milhares de euros no seu conjunto, que são absolutamente decisivas para conseguirmos ter uma ligeira folga orçamental para podermos investir em melhoria de algum espaço, qualificar algum espaço que precisa de ser qualificado, podermos contribuir para o financiamento dos grupos de investigação do IPO de Porto que querem fazer muito mais do que aquilo que fazem se tiverem os recursos adequados. O sistema de incentivo público, como sabemos, existe, é importante, mas insuficiente para o desenvolvimento que a instituição, que os investigadores da instituição ambicionam. Estamos a falar na dimensão da investigação clínica, mas também da investigação mais básica e translacional que também é lá desenvolvida. Eu há bocadinho dizia-me na brincadeira, portanto, se calhar seria interessante um dia qualquer fazer uma lista. Ora bem, no princípio do ano, quais são os nossos equipamentos? Poderia ser interessante. É uma boa ideia, estávamos a falar nisso mesmo antes da gravação. No fundo, para quem nos acompanha, há bocadinho, assim, de forma descontraída, mas cá está. Vocês sabem justamente o que é importante. Há maquinaria muito pesada em termos de orçamentos, mas tem alturas mais leves. E há investimentos em que o contributo da sociedade civil é determinante, porque não há linhas de financiamento públicas para tudo aquilo que é necessário. E apesar desta cultura ainda não estar muito enraizada em países, nos países europeus, na maior parte dos países europeus, nomeadamente Portugal, é muito mais frequente vermos isso, por exemplo, na América do Norte, com fundações e associações, organizações da sociedade civil, a serem verdadeiras alavancas do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento social, por conseguirem angariar fundos e alocá-los, por vezes, anos antes do próprio Estado tomar consciência dessa necessidade. Em Portugal nós temos isso no setor social, claramente uma área, não há tanto essa tradição no setor da saúde, mas no setor social existe de forma muito enraizada em todas as comunidades praticamente, existem obras sociais, muitas delas ligadas à igreja, outras não, por isso. Mas essa cultura no setor da saúde não é tão frequente existir, no setor da ciência
ainda menos, Claro. mas aquilo que nós estamos a procurar fazer é, através de iniciativas como esta, da Torre Solidária, e outras que se têm somado ao longo dos anos, podermos utilizá-las, amplificá-las e inspirar a sociedade para uma coisa tão simples como esta. Cada cidadão pode fazer a diferença. E por vezes com um contributo simbólico. Nós vamos ter no próximo domingo a Corrida Solidária, no contexto de corrida e caminhada e Corrida Solidária do IPO de Porto. Estão todos convidados a participar, os que nos estão a ouvir. Mas isto é mais um exemplo de uma iniciativa de aproximação da comunidade. O valor de inscrição é simbólico, mas as pessoas sabem que estão a juntar-se a uma massa maior e estão a contribuir para o reconhecimento e para amplificar a missão e visão de uma instituição que acaba por ser farol no contexto regional e até mesmo europeu, e que tem sido reconhecido, e há que dar valor e reconhecer estes bons exemplos. Sim, e a sociedade está a fazê-lo, e queremos que isso seja cada vez mais amplificado, obviamente. Muito bem. Qual tem sido o impacto direto destes apoios no dia-a-dia dos utentes do IPO? Portanto, não falo concretamente, mas de forma genérica. No fundo, isto acrescenta aqui mais valor. Portanto, eu sei que se calhar é um bocadinho do que já foi dizendo, isto é, no sentido da humanização, do trabalho, destes cuidados. Portanto, há aqui toda uma série de coisas que às vezes não estão no Orçamento de Estado e que passam um bocadinho ao lado, e que este trabalho da excelência acaba por ser valorizado e até protegido, porque no fundo há aqui estes apoios indiretos que ajudam a desenvolver o trabalho da excelência. De certa forma foi aquilo que acabamos de referir. Acaba por ter importância porque permite alocar recursos em áreas muitas vezes estão desertas de linhas de financiamento específicas. Mesmo naquelas áreas que deveriam ter linhas de financiamento específicas, muitas vezes não existem. Nós temos tecnologias de medicamento que atualmente estão a ser oferecidas dentro do Serviço Nacional de Saúde e que só mesmo através do Serviço Nacional de Saúde é que é possível oferecer. Estamos a falar de tecnologias por doente de medicamento que podem ascender a 300 mil ou mais euros. Uma só administração de um determinado medicamento, ou ao longo de um ano, em algumas patologias, medicamentos que podem superar por ano este valor. E em muitos destes casos nem sequer existem linhas de financiamento específicas. Portanto, nós estamos a falar de uma organização e de uma prestação de cuidados altamente complexa, altamente diferenciada, com um stress de gestão financeira cada vez mais difícil, elevadíssimo, não é? E com exigências em termos de organização e de formação e capacitação de equipas de altamente especializadas, que tornam esta área de combate, neste caso do cuidar do doente oncológico, uma das áreas de maior complexidade dentro da medicina. Não é por acaso que a Comissão Europeia tem definido como o cancro como uma das áreas prioritárias de intervenção. Sim. E uma das áreas que é claramente necessário uma maior harmonização no contexto europeu em sede de garantia de acesso a cuidados mais diferenciados. Neste caso, quando digo diferenciados, é aos cuidados padrão, aos melhores cuidados padrão. Sim. Existem muitas assimetrias entre países europeus e existem muitas assimetrias dentro dos próprios países. Portanto, é necessário que existam políticas nacionais, mas também uma política concertada a nível europeu para que os cidadãos europeus possam ter acesso ao melhor padrão de cuidados. Esta é uma resposta um bocadinho, pode-me dizer, um bocadinho redonda. Para que é que foi? O donativo para que é que foi? O donativo foi para nos ajudar a conseguir fazer uma qualificação de um serviço, de uma área de atendimento público, foi para um projeto de investigação que está a ser desenvolvido na instituição, que pode levar a um registro futuro de uma patente, que nós tivemos no final do ano passado, apesar de estarmos dentro do setor da saúde. O IPO de Porto tem esta particularidade, é a única instituição de saúde em Portugal que tem um centro de investigação reconhecido pela Fundação de Ciência e Tecnologia. O ano passado nós estivemos envolvidos no registro e depois na negociação de uma patente que tem um potencial muito grande de poder vir a trazer benefícios concretos no desenvolvimento de medicamentos
que podem vir a beneficiar doentes em todo o mundo. Portanto, é este tipo de desafios que nós estamos a procurar com este tipo de apoio e canalizando muitas vezes estes recursos de fora do Orçamento de Estado, que vêm de fora do Orçamento de Estado e que são muitas vezes decisivos para podermos dar essa resposta. Esse acréscimo de resposta. Sim. Muito bem. E, no fundo, uma melhoria de qualidade na resposta a essas dificuldades. Sr. Doutor, quais são os maiores desafios que agora o IPO enfrenta? Portanto, quais são os desafios? Claro que podemos andar à volta do mesmo, não é? E como é que esta dinâmica de apoio pode ajudar a superá-los? A pergunta, se calhar, pode ser também um bocadinho... O Sr. Doutor, naquilo que têm sido as abordagens com a tutela, portanto, e quando também elenca as necessidades, a tutela às vezes, e quando dizemos a tutela tem rostos, não é? É o Ministério, são todos aqueles que intervêm nos processos decisivos depois de alocar mecanismos financeiros para superar as dificuldades. A tutela tem noção disto, tem noção que muito do que às vezes acontece vai além do que o próprio tutela consegue ajudar e como participar com as entidades? Há esta sensibilidade da parte deles? Espero bem que sim, mas mais do que as palavras, neste caso são precisos atos concretos de governação e da ação política que se traduzam depois por melhorias e por investimentos. No âmbito, recentemente, da alocação de verbas do PRR, o IPO de Porto foi a instituição no país que teve a maior fatia para renovação de parque tecnológico, por necessidade. Claro. Mas também resulta de um investimento que ao longo dos anos tem havido de melhoria, de investimento e de crescimento na oferta de tecnologia de ponta. Sim. E que ao fim de alguns anos obriga à sua renovação. Como eu tinha dito no início, são cerca de 20 milhões de euros que estão previstos para a renovação do parque tecnológico, que não chega para toda a renovação do parque tecnológico que neste momento nós precisamos. Tratar de doença oncológica é cada vez mais complexo e exige recursos muito diferenciados, o que não significa que os doentes não possam ser bem tratados noutros hospitais, e podem. Agora, um dos grandes desafios que se colocam atualmente tem a ver com a organização do sistema de saúde em rede, de forma a que o doente possa ter acesso aos cuidados mais diferenciados, quer sejam cirúrgicos, quer sejam de radioterapia, quer seja de tratamento com medicamentos, no momento em que ele precisa desses cuidados, sem comprometer o máximo de proximidade dos cuidados que deve receber. Ou seja, um doente do distrito de Bragança pode precisar de vir ao Porto ou de ir a Lisboa para fazer um tratamento mais diferenciado, mas deve-se conseguir oferecer a maior parte do tratamento o mais próximo possível da sua casa, da sua área de residência. Nem sempre isso é possível, porque não se pode tratar tudo em todo o lado, é preciso haver alguma concentração de recursos, concentração de tecnologia, concentração também de equipas altamente diferenciadas para tratamento de doença oncológica. Para otimizar depois a resposta. Quando estamos a falar em tratamento de cancro, nós estamos a falar de tratamento de muitas doenças, com características muito diferentes e com exigências também de tratamento muito diferentes. Não é a mesma coisa tratar um cancro do cólon ou um cancro do reto. Claro. Não é a mesma coisa tratar um cancro da mama ou outro tipo de neoplasia, mas mesmo dentro do cancro da mama, há várias variantes. Existem doenças, do ponto de vista biológico, muito distintas e que podem obrigar ou podem recomendar a que determinado tipo de tumor, pelas suas características biológicas, não só pela sua localização, mas pelas suas características biológicas, aquele doente que tem aquele tumor deva ser tratado, ou pelo menos deva ser inicialmente abordado num centro mais diferenciado. Sim. E é isso que na Europa se está a procurar trabalhar, que é criar as redes compreensivas de cuidados em oncologia, de forma a que, independentemente do ponto de entrada do doente no sistema de saúde, quer seja público ou privado, lhe seja minimamente garantido os melhores cuidados para o tratamento da sua doença. Muito bem. Doutor, íamos olhar um bocadinho para o IPO, para as novas iniciativas, portanto, no fundo, olhando para o futuro, e sei que, pelo aquilo também que vou percebendo e da conversa que vamos tendo, percebe-se justamente este olhar para o futuro, sempre à procura de respostas mais capacitadas para tratar os doentes.
Olhando para o futuro, que novas iniciativas e projetos estão planeados, naturalmente, para continuar a melhorar os serviços de tratamentos oferecidos pelo IPO? Portanto, eu sei que há aqui coisas na calha, que estão a ser projetados. Há um foco muito grande em conseguirmos trazer para aquele que é o maior centro de diagnóstico e tratamento da doença oncológica no país, uma concentração também de recursos altamente diferenciados que, do ponto de vista racional, faz sentido existir em 1 ou 2 locais de um país que tem pouco mais de 10 milhões de habitantes. Não é? Em áreas como radioterapia, nova geração de equipamentos de elevada precisão de tratamento que vão para além do tratamento convencional com fotões, tratamento com partículas pesadas, que permite um tratamento mais preciso, com menos dano do tecido são envolvente ao tumor, com especial interesse para tumores pediátricos ou tumores localizados em áreas mais sensíveis, nomeadamente o sistema nervoso central, mediastino, olho, cabeça e pescoço, por aí fora. Na área da cirurgia, com a criação de um centro de cirurgia robótica, ou seja, a tecnologia, mesmo na área cirúrgica, tem permitido tratarmos cada vez com menos sequelas, cada vez com mais precisão, com técnicas com mais eficácia e técnicas minimamente invasivas. Portanto, evoluir nesse campo para reduzir o risco de sequelas de doentes que esperamos cada vez mais fiquem tratados da sua doença e não a voltem a ter. Na área do medicamento, há investimentos que estão a ser feitos de forma que a instituição se afirme cada vez mais a nível nacional e internacional, por exemplo, na área do teranóstico. Isto é o que é? Na área da medicina nuclear, concretamente, em que técnicas de diagnóstico e de tratamento da doença oncológica, técnicas muito caras e que obrigam ao investimento em equipamento médico pesado, mas também depois em consumíveis que são bastante onerosos, possa haver no IPO de Porto um centro de excelência também nesta área. Na área da produção de terapias médicas complexas, como é o caso das CAR T-cells, que são um dos exemplos do admirável mundo novo que estamos a viver na medicina, neste caso concreto na oncologia, em que conseguimos retirar do próprio doente a cura da sua doença, ou seja, conseguimos retirar células do sistema imunitário do doente, através de um mecanismo de circulação extracorporal, retiram-se as células do sistema imunitário que nos interessa manipular e depois essas células são submetidas a engenharia, através do mecanismo de engenharia genética, são reprogramadas geneticamente para reconhecerem e destruírem o tumor do doente. São reinfundidas no doente e depois vão fazer o seu trabalho de identificação e distribuição do tumor. Ainda dentro da área do medicamento, criarmos condições para conseguirmos ter um centro cada vez mais forte e competitivo no contexto internacional para atrairmos mais investigação clínica com terapias-alvo, com imunoterapia, com terapêuticas cada vez mais precisas, dirigidas às características do tumor do doente e cada vez mais seguras também, que poupem o doente e que reduzam dessa forma os efeitos secundários e as sequelas. Portanto, tornar cada vez mais o IPO de Porto como um espaço, um porto seguro para quem sofre de doença oncológica e precisa de cuidados mais diferenciados, mas ao mesmo tempo não esquecer daquilo que é basilar no meio disto tudo. Uma cultura do humanismo, de respeito da vontade, pela vontade do doente, de respeito pela dignidade humana, porque por mais, como eu disse no início, por mais tecnologia que haja, nunca iremos poder substituir esta dimensão de relacionamento, que é absolutamente, de relacionamento e de humanismo, que é absolutamente essencial na dimensão do cuidar, porque sem isso o resto faz muito menos sentido. Claro. Ou seja, se nós nos esquecemos desta dimensão do humanismo integradora da tecnologia de ponta naquilo que é a vontade do doente e aquilo que é a expectativa também do doente, faz muito pouco sentido se não formos capazes de o fazer. Muito bem. Doutor, falamos desta evolução toda.
Para quando uma resposta qualquer sobre, eu acho que já lhe fiz esta pergunta noutro contexto, mas para quando uma resposta mais eficaz, até diríamos que nós em pouco tempo conseguimos aqui uma vacina para o Covid, não é? Houve esta... Muito à custa de investigação que estava a ser feita na área das vacinas para a doença oncológica. Pronto, muito bem. Pronto, cá está esse. E para quando então uma vacina que possa ter aqui um efeito dissuasor desta patologia do cancro? Nós estamos a viver, e repito esta ideia, um admirável mundo novo, porque há poucos anos atrás era impensável nós termos as ferramentas que atualmente hoje estão disponíveis. Muito à custa da toxicidade financeira que se introduzem no sistema, mas outras nem tanto. Neste momento nós temos vacinas que conseguem fazer com que algumas doenças oncológicas, a prazo, tornem-se quase inexistentes. Por exemplo, a vacina para vírus que são causadores de doença oncológica, o HPV, por exemplo, Human Papilloma Virus. Portanto, já existem vacinas que conseguem prevenir, conseguem evitar o aparecimento de determinado tipo de cancros com elevadíssima eficácia. E temos também outros medicamentos, e há vacinas também que estão a ser desenvolvidas, mas outros medicamentos, como por exemplo a manipulação genética de células e a reprogramação de células, do ponto de vista genético, que conseguem torná-las altamente seletivas e eficazes, infelizmente não para todos os doentes, que sofrem, neste caso, de doenças de cancro do sangue, mas para uma fatia cada vez maior de doentes oncológicos. Estamos na iminência de este tipo de tecnologia que está, neste caso concreto das CAR T-cells, que está a ser desenvolvida ou que teve a introdução no mercado primeiro nos tumores do sangue, está a ser ativamente e intensamente estudado também para tumores sólidos, cancro de pulmão, cancro da mama e muitos outros tumores. Temos medicamentos revolucionários na área da imunoterapia, das terapias-alvo, que estão a converter muitas vezes doença muito avançada, doença oncológica avançada, em doença tendencialmente crónica. Portanto, os avanços são visíveis, são tangíveis. Nós estamos a ter uma melhoria das curvas de sobrevivência dos doentes que sofrem de doença oncológica, muito à custa de tecnologia, mas também muito à custa, e não me canso de repetir, de organização do sistema. Por muitas críticas que existam, é um sistema que tem garantido aos cidadãos acesso um serviço de qualidade quando precisam dele. E esse tem sido um dos pontos também apontados. A doença oncológica, pela sua complexidade e custos associados, um sistema público é um sistema que melhor garante pela democraticidade de acesso, melhor garante melhores resultados em saúde e com mais racionalidade na alocação do investimento que é feito. E o exemplo português é um exemplo que, por mais críticas que a sociedade lhe possa, e bem, possa apontar, apesar de tudo, e quando pomos em perspectiva e comparamos com outras realidades de países até com capacidade económica, economias mais desenvolvidas do que nós, acabamos por ter uma performance muito boa. Portanto, também é importante pôr isto em perspectiva e não só ficarmos com a ideia de que corre tudo mal. Há coisas que estão a correr mal, claro, que têm de ser melhoradas, mas também existem bons exemplos que têm de ser relevados e valorizados e anunciados. Sr. Doutor, estamos quase a terminar, portanto, como é que estas parcerias das instituições, e pronto, no qual também nós nos enquadramos como atores dos clérigos, como é que essas parcerias transformam a capacidade do IPO em servir a comunidade? A proximidade das pessoas à instituição é decisiva a prazo, numa visão de futuro, numa visão de médio e longo prazo. Numa visão imediata pode parecer irrelevante. Pois. Mas numa visão de médio e longo prazo nós estamos a falar de conseguirmos inspirar pessoas, sensibilizar, a contribuírem ao longo da sua vida, poderem contribuir para uma causa maior.
estamos muitas vezes a sensibilizar pessoas, um jovem estudante, a enverdar por uma carreira profissional no setor da saúde, ou que pode, neste caso concreto, pode dar um contributo na investigação ou no tratamento da doença oncológica, ou um contributo relevante na organização do sistema de saúde. O que nós queremos é poder inspirar cada vez mais pessoas, através do seu contributo, a acreditarem verdadeiramente que podem fazer a diferença. Porque nós vemos isso acontecer e o impacto de determinadas aquisições, de determinados modelos de organização que estão implementados na instituição, de investimentos que fomos conseguindo em parceria com a sociedade civil captar, traduzem-se por impacto direto na prestação que é dada aos doentes. E muitas vezes nós percebemos que de outra forma nós não conseguiríamos que aquele doente tivesse acesso àquele medicamento ou tivesse acesso àquele cuidado sem este envolvimento da sociedade. Muito bem, Sr. Doutor, estamos quase a terminar, então, mesmo a última pergunta. Que mensagem gostaria de partilhar com a comunidade, especialmente com aqueles que nos acompanham? Eu sei que há bocadinho falou da corrida solidária, portanto, dá para ser corrida e marcha, se calhar também dá para tudo. Corrida solidária, que é também uma forma simpática, até descontraída de ajudar, no fundo, também desenvolvendo aqui o compromisso de cada um nesta questão saudável, não é? No fundo, correr pela saúde, que é sempre algo muito importante. No fundo, que mensagem poderia deixar agora também aos ouvintes deste podcast sobre a importância do apoio contínuo ao IPO? No fundo, estes flashes podem ser importantes, mas no fundo há aqui uma necessidade contínua, não é verdade? Sim. Que mensagem poderia deixar aos nossos ouvintes? Tudo isto faz sentido, e esta relação e a maior proximidade com a sociedade civil faz sentido se houver uma política de sustentabilidade e de continuidade. E há um aspecto muito importante que acaba por sair e por ser amplificado com este tipo de interação, que é esperança. Esperança por parte dos doentes que sofrem da doença oncológica e dos familiares desses doentes, de que podemos contribuir para melhores respostas, para melhor sobrevivência, maior qualidade de vida dos doentes oncológicos, mas também esperança por parte da sociedade em que a história do cancro, espero eu e estou convicto que em pouco mais que à distância de uma geração possa ser contada no passado. Ou seja, que possamos ter cada vez mais soluções, quando digo soluções é curas, ao termos cada vez mais curas da doença oncológica. Há um desafio muito grande e voltando ao terreno, voltando ao dia de hoje, é absolutamente determinante diagnosticar cedo. Antes do diagnóstico vem ainda a prevenção, ou seja, em primeiro lugar, a sociedade assumir como comportamentos saudáveis, assumir como desígnio, não só para as gerações mais novas, mas para a sociedade como um todo, a adoção de estilos de vida mais saudáveis. Não fumar, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável. Isto é muito importante para reduzir o aparecimento e a incidência da doença oncológica, mas sabemos que, apesar disso, e mesmo com essas medidas, a doença oncológica vai surgir, numa percentagem menor, mas vai surgir. E então temos aí a dimensão do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo nós conseguirmos identificar a doença, maior a probabilidade de atingirmos cura. E quando isso não é possível, quando a doença está instalada e já não é possível curar, pelo menos resta-nos, aí nessa fase, a qualidade e humanização. O acesso a tecnologias inovadoras que possam controlar a doença e, felizmente, e a esperança está a ir nesse sentido cada vez mais, está-nos a permitir ambicionar cada vez mais que, mesmo em contexto de doença avançada, comecemos a encontrar soluções, medicamentos cada vez mais eficazes e que consigam curar, mesmo em contexto de doença avançada. E depois a questão dos sobreviventes. Os sobreviventes da doença oncológica são cada vez mais, felizmente. Aí é necessário uma articulação cada vez maior entre as diferentes áreas de governação.
o setor social, principalmente, mas também o setor da educação. Mas aqui, quando falamos, no caso dos sobreviventes, é necessário que a sociedade consiga rapidamente reintegrar o doente oncológico, que teve o azar de ter a doença oncológica, mas a sociedade como um todo também desenvolveu um esforço grande para conseguir rapidamente devolvê-lo de forma produtiva e ativa. Portanto, a integração dos sobreviventes da doença oncológica é também, deve ser, e que é cada vez mais, uma preocupação. Mas, acima de tudo, e resumindo numa palavra, esperança. Muito bem. Sr. Doutor, agradeço o seu contributo com estas explicações, com esta conversa que fomos tendo, no fundo também enquadrado com esta dinâmica que os clérigos têm mantido desde 2015, e que estamos quase a completar 10 anos, que é da Torre Solidária, onde, para quem nos acompanha mais recentemente, agora neste programa, no fundo a Torre Solidária é um programa em que nós, da angariação, no fundo da receita de um fim de semana solidário, reverte a favor de uma instituição, e neste caso estamos concretamente a falar com o Sr. Dr. Júlio Oliveira, que é Presidente do Conselho de Administração do IPO, e onde há aqui esta parceria, no fundo esta ligação, e que evidentemente temos nesta instituição uma referência de apoio para um trabalho de excelência que tem desenvolvido, e por isso, tendo em conta esta dinâmica, tendo em conta também este nosso anseio de que o nosso contributo, apesar de às vezes ser uma gotinha num oceano, seja capaz também de inspirar, mobilizar, motivar tantos outros. Depois, certamente vão ter a oportunidade, pelo menos quem nos acompanha, de ver também ao correr daqui no ecrã, vão ver o NIB da instituição IPO do Porto, do qual também podem dar o contributo, evidentemente, mas hoje, a terminar esta nossa conversa, acho que será o mais adequado, então, entregar ao IPO do Porto, nomeadamente ao Sr. Presidente, entregar-lhe o cheque com aquele que é o valor que foi apurado num fim de semana solidário, que foram 15 mil euros, e que nós sabemos é sempre uma gotinha, mas que o fazemos também com muito gosto, porque no fundo o dinheiro que aqui está não é nosso, é o dinheiro que entra do turismo e que nós de alguma forma devolvemos, no fundo, para que este dinheiro seja uma mais-valia e seja uma ajuda preciosa para continuar na procura de mecanismos para novas terapias, nova medicação, no fundo, procurarmos alcançar aquilo que nós todos entendemos que é expectável e que era desejável, que era a cura dos doentes e, se possível, um dia qualquer, realmente chegarmos ao patamar de alguma coisa que evite que essas doenças possam aparecer. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço imenso. Em nome do IPO e dos profissionais e voluntários, muito obrigado. E da nossa parte também queria dizer que para os profissionais do IPO, para a sua direção, a direção que naturalmente que acompanha, que deve ter imensas dores de cabeça, imaginamos nós, e que também é uma doença, não é? Dores de cabeça. mas é para uma boa causa, certamente, os desafios, e também para os profissionais, médicos, a enfermagem, investigadores, auxiliares, voluntários. No fundo, tudo isto se forma uma equipa que para nós é também motivo de orgulho termos no norte do país uma instituição com este capital de confiança e de qualidade sempre em prol dos outros. E como diz o lema, de pessoas para pessoas, que é essa a vossa missão. Portanto, agora vou aproveitar, tenho aqui ao meu lado um cheque que com o valor de 15 mil euros, vou só assinar, que é para não ser um cheque careca, não é? Porque convém ser, portanto, aqui. E, portanto, então, com imenso gosto, e muito obrigado. Aqui está para o IPO do Porto, então, este cheque fruto do fim de semana solidário que nós há pouco tempo desenvolvemos. Portanto, para nós é uma alegria poder oferecer, este cheque e sobretudo que também outros possam também sentir-se inspirados. E desde já, muito obrigado também aos turistas que nesse fim de semana, e turistas e portugueses e, portanto, visitantes, que no fundo deram o seu contributo. É por uma boa causa, está entregue e ficamos felizes também com esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Senhor Doutor, muito obrigado por tudo. Então,
fica este pequeno registro. E terminamos assim com este nosso podcast, o número 7, deste ciclo de 10 convidados que trazemos aqui aos Clérigos, no fundo para também podermos falar sobre aquilo que tem a diversidade de envolvência, de parcerias e no fundo esta identidade dos clérigos que na sua promoção do turismo, do trabalho, da cultura e da arte, procura também ter aqui um sinal de reverter tudo isto em favor da saúde, do bem-estar das populações. Isto também nos deixa felizes, é uma forma de cumprirmos a nossa missão, portanto, mais uma vez, os parabéns para estes profissionais de saúde e para tantos outros, também, naturalmente, também estão dentro desta área, e a todos quantos nos acompanharam, muito obrigado, um abraço a todos, fiquem bem, até ao próximo podcast.